Havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo: faça-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhe farás justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Olha que parábola muito boa de Jesus falando aqui, né? Eu tenho certeza que você já ouviu muitas vezes essa parábola do juiz iníquo. Porque você vê assim, você pensa assim, aquela viúva ficou ali no pé do juiz, né? Ela ficou ali, todavia, diante do juiz ali pedindo. Mas você vê que Jesus fala aqui, olha, imagina um juiz, que ele ainda fala que um juiz que não era nem reto, nem temia a Deus, nem respeitava homem algum. Então esse juiz era uma boa pessoa? Não era, né? Ele não temia homem algum, não respeitava ninguém, boa pessoa não era. Mas você vê que Jesus fala aqui, olha, se esse homem já se irritou e já falou assim, não, eu vou ter que responder essa mulher aqui, ter que resolver a causa dela. Imagina o nosso Deus, o nosso Pai Celestial, que nos ama, que está sempre conosco a nosso favor. Como é que Ele não poderia não responder? Agora você imagina, por que Deus não nos responde? Você vê aqui que Ele fala aqui, eu fiz questão de ler do versículo 2 em diante, porque eu queria ler o 1 agora. O versículo 1 ele fala assim, ó: contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. É o confiar em Deus, orar a Deus, ter um relacionamento com Deus e não desfalecer. É andar nos caminhos de Deus, mesmo que pareça difícil, complicado, é você estar ali o quê? Firme, não saindo do caminho. Por mais que você esteja ali pedindo, fala assim, eu preciso de uma resposta, Deus, me ajuda, me dê uma resposta hoje. Mas você vê que ele fala, jamais desfaleça, mesmo que seja o quê? Lembra que ele fala aqui, ó? Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que o quê? Tardio para com eles. Ele ainda fala no final ainda, versículo 8, no final do versículo parte B. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Você está com fé no seu coração que Deus vai te responder? Você está acreditando mesmo que Deus é esse Deus que responde às suas orações? Você tem clamado a Deus, pedido a Ele com fé, com ousadia, que Deus vai te responder? Você está crendo nisso? Você veio aqui hoje procurando uma resposta, mas você veio com certeza que fala assim, hoje Deus vai me responder? Você veio pensando assim? Porque se nós estamos apenas chegando aqui pedindo, e outro dia, amanhã, nós já desfalecemos, aonde está a nossa fé em Deus? Porque meu próprio Jesus fala, versículo 1, nunca desfalecer, orar sempre, ser perseverante. Nós temos que perseverar em acreditar em Deus, perseverar em confiar em Deus, perseverar em se entregar totalmente a Deus, porque aí a nossa vida será boa, aí nós teremos o favor de Deus na nossa vida, aí nós andaremos pelos caminhos bons, aonde Deus está, e não pelos caminhos que nós estamos querendo tanto andar, que é os caminhos da adversidade. Nós temos um Deus, nós temos um Pai, que é melhor do que o juiz. Você viu aqui ele falando, é melhor que o juiz iníquo, é melhor. Esse é o nosso Deus, porque Ele nos ama, Ele quer nos responder, Ele quer nos dar, mas nós temos que o quê?
ter fé e acreditar e perseverar em orar, em estar com Ele. Por mais que as dificuldades possam vir, por mais que os desafios possam vir, é nós estarmos juntos, firmes. Não andar por caminhos que nós achamos que é certo. Se você tem orado a Deus, pedido a Ele, a resposta vai vir. Se você não tem feito isso, a partir de hoje, já comece a orar, porque a resposta virá.